início, esse vídeo ele é dedicado para todo eletricista que já se sentiu com medo de entregar um serviço por não estar confiante que fez tudo certinho, né, como manda o figurino. E eu já passei por isso algumas vezes no início da minha carreira. Era tenso quando eu ia embora da obra, dando a certeza para o cliente que estava tudo ok, mas eu ficava olhando para o celular esperando ele ligar a qualquer momento ali, reclamando que tinha algo errado. A maioria das vezes ele não ligava, mas eu digo para vocês, era ruim demais ficar com essa incerteza, essa insegurança. Por isso veja esse vídeo por completo, que vai ajudar demais você que passa por esse aperto aí no dia a dia de trabalho. Um dos erros que alguns profissionais cometem nas obras, seja por falta de conhecimento ou seja buscando usar produtos mais baratos, economizar aí para o cliente ou aumentar o próprio lucro, é o uso de cabos elétricos da mesma cor. Não é difícil encontrarmos instalações onde os cabos de fase, de neutro, retorno e até mesmo de terra, né, o de aterramento, estarem uma mesma cor. E por que eu disse erro e eu falo erro entre aspas? Porque se a gente procurar no item 6153 da NBR 5410, que trata sobre a identificação dos condutores, a norma cita que as linhas elétricas devem ser marcadas de modo a permitir sua identificação na hora das verificações, ensaios, reparos ou modificações na instalação. Sendo assim, você pode usar, sim, cabos da mesma cor, porém os cabos devem estar devidamente identificados. Porque sempre que você deixa de identificar os cabos, você dificulta pra caramba a vida do profissional que for dar manutenção no futuro. Inclusive, o cara que for dar essa manutenção lá no futuro pode ser você. Você já pensou nisso? Você não vai lembrar de uma instalação que você fez há anos atrás. A norma NBR 5410, ela diz que se a identificação dos cabos for por cor, deve sim ser usada preferencialmente a cor azul claro para condutor neutro, conforme os itens que tem na norma, verde para o condutor de aterramento, tá? E para condutores de fase e retorno, nós podemos utilizar qualquer cor, desde que não seja as que a gente mencionou, no caso azul e verde, tá bom? Receptáculo, bocal, soquete, boquilha, qualquer que seja o nome usado por você, essa peça simplesmente é um componente que tem a função de fazer a conexão entre a lâmpada, o neutro do circuito e o retorno do circuito que está vindo lá do interruptor. A princípio, a sua ligação é bem simples, bastando encaixar as pontas dos cabos nos bornes desse componente. Tô certo? Tô errado. Apesar de parecer simples, esse tipo de ligação ele pode ocasionar um acidente muito grave. Se você reparar, a rosca da lâmpada é a primeira parte a ficar exposta, tá? Sendo assim, se o retorno do interruptor estiver ligado nessa parte da boquilha, na rosca, o usuário ele corre um sério risco de sofrer um choque elétrico numa troca de lâmpada. Inclusive, nesse caso, se a pessoa estiver fazendo a manutenção em cima de uma escada, que na maioria dos casos é em cima de uma escada, o perigo aumenta ainda mais. Meu querido, então fica de olhos abertos porque o assunto é sério. Guarda essa aí. O correto é ligar o retorno do circuito que vem lá do interruptor no borne referente à base do receptáculo e o neutro no borne referente à rosca do receptáculo, que é a parte que vai ter mais contato com a lâmpada e não tem um risco de um choque elétrico, tá bom? O que acontece quando se faz a interrupção do neutro lá no interruptor ao invés de ser a fase? A resposta é simples, a lâmpada vai acender normalmente. Mas André, então por que esse tipo de ligação está errado? Bom, pelo mesmo motivo que eu falei no item anterior. Se uma pessoa for realizar a manutenção no ponto de iluminação, né, daquele ponto ali, poderá receber um choque elétrico, imaginando que naquele ponto não haverá energia, e na verdade vai ter. Além disso, a norma também é bem clara quanto a esse item, quanto a esse tema. Ela fala que o dispositivo de seccionamento ele deve seccionar efetivamente todos os condutores vivos de alimentação do circuito respectivo. Então, meu querido, você tem que seccionar, você tem que interromper a fase no interruptor. Nada de seccionar o neutro lá no interruptor. Além disso, tem um outro probleminha que pode causar esse tipo de ligação também. Já reparou que algumas lâmpadas, principalmente as lâmpadas LED, elas costumam ficar ali piscando um pouco, ficar um pouco acesa, mesmo quando o interruptor está desligado? Pois é, isso também acontece muitas vezes por causa do seccionamento lá do neutro no interruptor. Nesse caso, você tem, além do risco de, que eu falei antes, de levar um choque, pode ter um aumento no consumo de energia e também a diminuição da vida útil da lâmpada. Ou seja, esse tipo de ligação, ligar o neutro lá no interruptor, traz prejuízo de todas as formas. Então, no interruptor, sempre coloque a fase. Bom, esse é um clássico. Quem nunca fez esse tipo de ligação onde o profissional decapa o cabo de uma forma que ele consiga ligar duas ou mais tomadas ao mesmo tempo? Pois é, essa é uma técnica muito perigosa, já que uma pessoa pode se acidentar encostando na parte energizada. Além disso, a norma tem um item também que trata sobre os princípios fundamentais e ela cita sobre as partes vivas. Ela fala: as partes vivas perigosas não devem estar acessíveis. Então fica claro
que essa prática de decapar o cabo e alimentar as duas ou mais tomadas é totalmente incorreta. Nesse caso, você deve fazer um jumper com o próprio cabo, com a isolação dele, ou uma emenda de derivação, ou usar tomadas do tipo monobloco. Lembrando que a emenda de derivação você pode usar conectores também, tá bom? E como top 5, outro erro clássico que costumamos encontrar é ligar o cabo verdinho do chuveiro no condutor de neutro para tirar aquele choquinho ao abrir ou fechar o registro, né, da água. O condutor de terra ele serve para que, em caso de uma fuga de corrente, ele garanta que essa fuga seja conduzida diretamente para a terra. Então, caso você ligue o cabo verdinho do chuveiro no cabo de neutro, o risco de choque elétrico ele aumenta, já que no caso de uma fuga de corrente, né, o caminho que a eletricidade procura é o caminho de menor resistência. Então, pode ser através do corpo do ser humano se houver um rompimento, por exemplo, do cabo de neutro. E aí, meu amigo, esse será o caminho mais fácil, e já que você vai estar tomando banho e com o corpo molhado, você já imagina o que pode acontecer, né? Você pode ser o caminho mais fácil. Esse erro ele costuma acontecer devido a uma interpretação errada da norma. Ela permite sim o uso de um mesmo condutor, né, para neutro e para terra, para proteção e para neutro. Ele é conhecido como condutor PAN, proteção e neutro combinados. Porém, para que isso seja permitido, daí um monte de regra para ser atendida, como por exemplo, esse condutor ser separado em dois condutores distintos, ou na entrada da edificação, ou dentro do quadro de distribuição. Então ele não pode, por exemplo, chegar um condutor no chuveiro. Lá no quadro de distribuição, ele pode ser o mesmo condutor, mas lá no chuveiro não. Além disso, o uso desse condutor, PAN, a norma fala que a bitola mínima para usar isso tem que ser de 10 milímetros quadrados. Então, não pode ligar o cabo verdinho do chuveiro no neutro de forma alguma, tá bom? E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo. Ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!